onde as pessoas sentem essa necessidade gritante de se comunicar, de estabelecer vínculos, de dizer aquilo que pensam, que sentem, é cada vez mais também necessário refletir sobre o uso dos meios de comunicação e o efeito que eles causam na sociedade. Eu quero convidar você a trocar uma ideia com conteúdo sobre esse lance tão importante: cultura e comunicação na sociedade. Vem comigo no mais novo Headshot. Então, galera, eu quero, expressar a minha felicidade de ter você aí acompanhando o nosso canal. Já dizer de antemão, que é massa você deixar o seu comentário, deixar a sua sugestão, deixar aqui o legalzinho, o joinha, pra dar aquela força, pra dizer assim, pô, velho, tá ficando legal o canal, cada dia mais. Aproveita pra se inscrever, compartilha com sua galera, compartilha no WhatsApp o vídeo, compartilha no Facebook. Enfim, traz a galera aqui pro nosso canal pra conhecer essa nossa ideia. Então, como eu ia dizendo no começo, a comunicação é cada vez mais um elemento indispensável, fundamental, numa sociedade cada dia mais conectada. Então, na segunda metade do século XX, dois caras que fizeram parte da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, desenvolveram um trabalho de reflexão sobre justamente o papel dos meios de comunicação de massa. É muito comum a gente encontrar em algumas obras, em alguns livros falando sobre esses dois indivíduos, a noção de indústria cultural. Qual é a análise que esses caras fazem? Se trata, antes de tudo, de uma análise crítica, onde os caras vão dizer que a arte, de certa forma original, ela é marcada por um senso crítico. Ou seja, a arte por si só é subversiva. Ela não compactua com o status quo. Ela não está apenas como um enfeite da vida e sociedade. Agora, quando uma obra de arte, quando o elemento cultural, ele é transportado para a mídia, o que acontece é uma espécie de assassinato desse senso crítico, dessa reflexão, desse elemento de arte com algo que não compactua com aquilo que é disseminado pela sociedade. É como se a arte, de certa forma, ela estivesse desconectada do mundo, mas ao mesmo tempo ela aparece como um elemento de crítica, um elemento de dizer assim, existem outros caminhos, existem outras visões. Nesse caso, o papel do artista é fundamental. Adorno e Horkheimer vão dizer que tanto a produção da elite, chamada cultura erudita, quanto a produção das massas mais populares, a cultura popular, são transformadas em cultura de massa. Então é como se o objeto de arte, a obra de arte, deixasse de ser para se transformar numa mercadoria. E como mercadoria, ela perde a criticidade e se transforma apenas em um objeto a ser consumido, o que alimenta cada vez mais a lógica da sociedade de consumo. Nesse sentido, acaba não só perdendo a criticidade, como acaba virando um mero entretenimento para satisfazer, com aspas bem grandes, os desejos das pessoas, as necessidades das pessoas. O que há é a implantação de uma lógica meramente mercadológica capitalista. O próprio Adorno fez uma análise sobre a constituição do cinema norte-americano e percebeu que o grande objetivo não era difundir arte, não era difundir cultura, mas na verdade é apresentar uma visão de mundo, impor uma ideologia, tanto política quanto de consumo, ali nos Estados Unidos. Ideologia essa que acabou sendo exportada para praticamente todo o mundo. É muito importante lembrar que o próprio Karl Marx, certa vez, ao falar sobre ideologia, deixou claro, assim, de uma forma meio, vamos dizer assim, mais simples de compreender, que ideologia seria uma falsa consciência sobre a realidade. São lentes que a gente coloca para ver o mundo. Então é como se a indústria cultural pegasse a arte, se apropriasse dela, transformasse em entretenimento para justamente vender uma lente ideológica para a própria sociedade. Deixamos de ser apreciadores de arte para ser meros consumidores de cultura e arte. Um detalhe importante sobre a reflexão de Adorno e Horkheimer é entender que há uma razão instrumental, que seria a tecnologia, e uma razão vital, que seria o próprio ser humano, aquilo que preserva a humanidade, e que de certa forma a tecnologia está assumindo uma supremacia de valor. É como se a tecnologia, o avanço tecnológico fosse mais importante do que os próprios valores humanos. Estamos nos transformando em coisas ou algo do tipo. Então, galera, velho, o meu desafio para você é aprofundar um pouco essa noção de indústria cultural, fazer a tua reflexão sobre o papel da mídia e dar a tua sacada aí, a tua pesquisada sobre a escola de Frankfurt e a reflexão elaborada por Adorno e Horkheimer. A gente se encontra num outro Headshot.